Estamos iniciando mais um Autores e Livros, um programa que traz a você, nosso caro telespectador, os autores, as autoras, aquelas pessoas que dedicam a sua criatividade, a sua inventividade, a sua reflexão para escrever livros. Livros, esse objeto cultural ainda tão importante, ainda tão presente nas nossas vidas, no cotidiano, ao longo da nossa formação escolar, universitária, enfim. O livro, este nosso objeto de paixão, entretenimento, reflexão, enfim. E os autores, aqueles que traduzem no mundo da linguagem escrita todo esse seu mundo criativo interior. É um prazer receber hoje o nosso Autores de Livros desta semana, a escritora e poeta Isabela Eri Camargo. Ela é escritora, é poeta, ela é associada a várias entidades literárias, participa de revistas tanto impressas como as revistas literárias eletrônicas, hoje, publicando os seus versos, publicando os seus poemas. Ela tem uma longa experiência na área da educação. Foi professora do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior. Portanto, todos os livros de educação. Prestou assessoria em pedagogia e agora ela pode se dedicar integralmente ao seu principal objeto de paixão, de dedicação da vida, que é a literatura, porque ela é uma jubilada, vamos dizer assim, estaríamos dizer assim, administrativamente aposentada do serviço público, mas jamais aposentada da literatura. Não é isso? Exatamente. Isabel, é um prazer te receber aqui. O prazer é meu estar aqui. É uma alegria participar do teu programa, que eu tenho acompanhado bastante pela televisão. Eu acho uma divulgação e uma apresentação muito importante para os escritores, para os poetas e para os leitores, principalmente, né? Que é uma divulgação importante. Abrimos uma janela para dar visibilidade a quem escreve e aos livros que essas pessoas escrevem, porque os espaços estão, infelizmente, tão reduzidos de um modo geral, e aqui uma pequena janela que serve para isso. É uma pequena, mas importante, uma pequena grande. E um registro importante da vida, da história dos escritores, da sua obra principalmente, que é a TV Assembleia Legislativa presta essa contribuição à literatura do Rio Grande do Sul. E para nós que escrevemos, para os poetas, para os escritores, para todos nós da área da literatura, é uma coisa muito importante, muito interessante, porque é um meio pelo qual os leitores podem nos conhecer um pouquinho, já que a publicidade é tão restrita, né, nessa área. Eu escrevo poesia, escrevo contos, escrevo crônicas, artigos e até um livro de ensaio de comunidades também já escrevi. Pois é, depois vamos falar sobre isso também, que escreveste um ensaio sobre uma doença tão típica da terceira idade, como diria. Sim, já foi há um tempo. Mas eu comecei apaixonada pela poesia. Comecei a gostar da poesia ainda quando estava no colo do meu pai. Ele dançava, conversava e declamava. Muitas poesias de Cassimiro de Abreu, Canção do Exílio, por exemplo, outras. Né? Então, eu ficava muito atenta, apesar de ser tão pequena, e a partir daí sempre gostei, me interessava muito, achava lindo. E no momento em que fui alfabetizada, eu comecei a escrever. Eu escrevia, eles chamavam versos, uma linha, duas, depois chamavam quadrinhas, mas isso se perdeu, nada era guardado, foi ficando. Depois de adulta, comecei a trabalhar, né? Então, o gosto continuou e continua, né? A paixão pela poesia. Trabalhava com os alunos a poesia também, e foi mais ou menos em 90, eu comecei a fazer algumas oficinas literárias. Eu estava trabalhando no Estado e trabalhando também na faculdade. Vamos esperar um pouquinho esse momento, vamos voltar naquele momento inicial, que parece até mágico, justamente, essa experiência da literatura em casa. Se diz que se faz muitas campanhas de leitura, enfim, mas a imagem de um pai ou de uma mãe em casa com um livro, ou demonstrando carinho, demonstrando assim aquela vibração com a literatura,
é mais importante que todas as campanhas. Eu entendo que esta parte é decisiva, é muito importante para a motivação, para o desafio, para o incentivo da criança. Inclusive a minha mãe também, né, às vezes eu furtava os livros dela para ler e escondia de novo, porque ela lia romance. Então eu convivia pouco naquele tempo, mas já convivia com literatura, né? Então isso aí desenvolve e o gosto, o interesse também e a oralidade, ouvir, né, e contar. Esta é uma questão importante, a oralidade. A oralidade é muito importante. Na infância, principalmente, a oralidade, a chamada literatura oralizada, oral, ela é importantíssima. O papel das quadrinhas que a gente ouvia quando era criança, né, cria aquele ritmo, aquela curiosidade pela rima. A gente habituava o ouvido, a musicalidade também, né, o som, a rima, que era muito usada e ainda existe, né? E ainda é importante para a memorização da criança, principalmente para a criança, né, que ela memoriza muito mais. Então, a partir daí, quando adulta, que comecei o meu trabalho no magistério, eu comecei a trabalhar com crianças pequenas, e alfabetizei durante 5 anos. Naquela época não havia o contador de histórias, então era a própria alfabetizadora que fazia esse trabalho. Ninguém fazia curso para ser contador de história. Então, aprendia naturalmente, espontaneamente, e era quase que a retomada de uma tradição. Ouvia sua mãe, suas tias, a avó contar a história e se tornava um contador também. Então, isso foi uma prática muito importante, porque além da história, eu gostava da poesia, eu trabalhava poesia com as crianças, quadrinhos. Já trabalhava poesia com crianças? Mas por minha vontade, e era uma coisa que dava bom resultado. Porque ainda hoje em dia é um pouco raro encontrar, é um pouco difícil, mas já tem se trabalhado bastante. Sim. Porque o próprio magistério, as professoras têm dificuldade de achar que podem trabalhar poesia. Mas já hoje existe bastante livros disponíveis para fazer um trabalho bem interessante, lúdico, né, com as crianças. Porque o gosto pelo livro, pela leitura, já torna-se bem mais amplo quando a criança lê alguma coisa que se interessa, que entende, né, que memoriza, por exemplo, e às vezes aprende até a declamação, né, ou a repetir. Então isso aí foi um momento importante. Tão importante que eu passei, na minha escrita, a escrever para adultos. Eu não tinha escrito nada para criança. Eu escrevia poesias, normal, contos, outros trabalhos que fiz para adultos. E cheguei agora, há pouco tempo, num momento em que eu refleti sobre aquela experiência que eu tive trabalhando com criança. E me senti assim, com compromisso de deixar alguma coisa, alguma marca para a criança, porque com a criança se aprende muito. Foi com quem eu aprendi a convivência infantil, né? A leitura do mundo, antes da alfabetização até. É uma outra alfabetização para o mundo, ler o mundo. Não é a letra, não é o alfabeto, mas é a leitura. Do mundo. E é que as crianças aprendem logo, todos sabem ler o mundo. Sim, começa. Então, aí foi que eu me programei para escrever um livro infantil. Agora há pouco, eu publiquei ano passado. E como eu já escrevia bastante poesias e estava numa fase de gostar muito do haikai, porque eu escrevo haikai há muito tempo e tinha assim uma quantidade muito grande, e fiz também uma seleção do que eu tinha e publiquei um livro de haikais no ano passado. Então eu fiz para mim mesmo um projeto, o que seria importante colocar para a criança, e decidi fazer um livro prosa e verso infantil. Nós vamos falar sobre esses livros também daqui um pouquinho. Estamos, né, fazendo essa primeira abordagem, nós vamos mostrar os livros e vamos falar sobre eles. Né? Então, eu não sei o que mais poderia ser. E o haikai, qual foi